o básico bem feito são boas conversas para você entender o que o cliente está falando durante as reuniões, o lead ali que você já tem na base, está falando durante as reuniões que ele não quer. O que ele gosta do produto? Quem são os seus principais clientes e por que eles compraram de você? Cada um tem que começar a entender aonde tem um problema, aonde está o problema principal. Então, claro, eu vejo um valor enorme em processos. Eu acho que precisa ter uma ferramenta, se puder ser a mesma ferramenta para marketing, venda, CS, melhor. Senão vamos depender de algum Excel da Nossa, vida, né? Tem integrações que vão quebrar e aí vai ser um terreno. Mas mesmo assim, se você consegue entender mais o que o cliente está falando, porque no fim das contas a gente esquece que o cliente, o lead, ele está no centro de tudo. E ele vai dificultar o trabalho de growth se a gente não tiver com uma boa oferta, uma boa comunicação. Ele vai dificultar o trabalho de vendas se o produto não estiver assertivo, se o discurso não estiver assertivo, ou se o momento do cliente não estiver assertivo. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Hook Talks. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada de entrevistas, conversas, bate-papos com executivos, gestores, líderes, profissionais que estão nas empresas, estão trabalhando com desafios, oportunidades, construindo estratégias, modelos de crescimento. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hook Talks. A nossa conversa de hoje, gente, é muito legal. É uma conversa muito interessante. A gente vai falar com uma pessoa, uma convidada especial, e nós vamos falar sobre um tema que eu imagino que seja desafiador para muitas empresas, que é a integração das áreas de marketing e vendas com foco na geração de receita, com foco na geração de crescimento, na geração de resultados para as empresas. Então, esse é um tema que eu discuto de uma maneira frequente, recorrente, com amigos, profissionais, empresas, e certamente ainda tem muita oportunidade e muito espaço para a gente melhorar essa integração entre as duas áreas e entender como isso pode gerar resultado para a sua empresa. E para falar comigo hoje sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial. A gente estava conversando antes aqui do início dessa gravação, e a gente poderia falar sobre muitos temas. Poderíamos falar sobre growth, sobre inteligência artificial, sobre mentoria, enfim, sobre diversos assuntos, mas a gente acabou, então, decidindo falar sobre integração, marketing e vendas. E para falar comigo hoje sobre esse tema, eu estou com a Thaís. A Thaís hoje, ela é empreendedora, é mentora, é fundadora de diferentes iniciativas, foi head de marketing e growth de algumas empresas, então ela vai falar um pouquinho mais sobre ela e sobre essa trajetória, mas eu queria muito agradecer aí a sua participação no Hook Talks. Eu sei que a sua agenda é apertada, você tem muitos compromissos, ainda mais agora à frente de uma startup. Eu quero que você conte um pouquinho aqui para a nossa audiência, mas muito obrigado estar aqui com a gente. É uma honra, é um prazer poder falar contigo. Vou aprender muito, imagina, a nossa audiência também, então muito obrigado, Thaís. Obrigada, Tesório. Obrigada pelo convite. Obrigada, Hook, por me receber. É um prazer estar aqui. Eu adoro falar sobre esse tema. É um tema que eu vivi nos últimos 6 anos aí a duras penas, mas com bons resultados. Então, é muito legal estar aqui. Eu sou apaixonada por growth, você sabe. Então, a gente já vem falando disso de longa data. Muito legal, muito bom. É isso, acho que assim, tudo se conecta, Marketing, vendas, growth, receita, crescimento, resultado, acho que está tudo conectado. Não tem como a gente separar, mas eu acredito que a integração entre marketing e vendas é uma fundação essencial, obrigatória para as empresas chegarem no modelo de crescimento contínuo, previsível, escalável. Mas muito legal, Thaís. Bom, eu queria que você começasse contando para a nossa audiência quem que é a Thaís, Qual é essa sua trajetória incrível? Eu acho que eu a conheço talvez há 5 anos ou 6 anos, desde quando você estava lá na Fix, a gente começou a conversar e eu acompanhei um pouco da sua trajetória, mas eu queria que você contasse aqui para a nossa audiência qual foi esse caminho para chegar hoje onde você chegou, enfim, em termos de perspectiva. Então, traz esse resumo para nós. Boa, perfeito. Eu sou publicitária de formação, então sempre amei marketing, sempre trabalhei com isso. O começo da minha carreira foi em multinacionais, eu passei por Nestlé, passei por Danone. A minha angústia nessas empresas era que eu queria muito olhar na pele, assim, a geração de resultado do meu trabalho, e numa grande empresa é muito difícil você chegar e tangibilizar o resultado que você está gerando com a parte de marketing.
Nessa época eu abri uma consultoria, então foi a primeira vez que eu empreendi, nem sei se você sabe disso. Não sabia. Eu tive uma consultoria no paralelo que durou 4 anos, sempre no projeto paralelo ali, né? Eu sempre fazendo 1000 coisas. E ali foi o primeiro contato que eu tive com pequenas e médias empresas olhando para a geração de resultado, geração de receita. Porque a gente fazia plano de marketing e eu via que aquelas empresas não adiantava nada eu construir marca como eu fazia numa multinacional. Eu precisava gerar receita, porque era uma pequena empresa, 10, 15, 30 pessoas de colaboradores ali dentro. Então essa foi a minha primeira escola, assim, pensando em entender na pele o que é o growth. Eu nem sabia do termo, não estava ainda no mundo de startups, mas realmente foi muito legal trabalhar com gerar receita para pequenos negócios. Passando esse período, na verdade, ao longo desse período, porque foi tudo meio ao mesmo tempo, eu fui para a Fix, minha trajetória em startup começa aí. A Fix era uma startup early stage, então eu entrei como quinta colaboradora do time, tinham 3 sócios, uma pessoa no atendimento e eu fui a primeira de marketing. Entrei com o Vesting, depois virei sócia deles também. E foi uma jornada de 3 anos bem interessante, porque eu comecei estruturando a área de marketing. A gente era uma empresa B2C, que aos poucos foi aprendendo que o B2C naquele contexto era mais complexo, então a gente pivotou para o B2B. E aí entra um pouco dessa nossa conversa aqui. Eu fui aprendendo na prática como construir uma esteira de growth B2B. A gente focava no mercado imobiliário e eu entrei lá construindo primeiros canais, depois construí a área de marketing, vendas não ficava comigo, depois eu assumi a área de vendas. E foi um grande marco ali na época da Fix, porque eu passei a liderar não só a parte de aquisição, mas também a parte de conversão e o time de vendas mesmo, o SDR, vendedores. Legal. Depois disso, bom, a gente foi vendido para um grupo de serviços, daí depois da venda eu fiquei mais um tempinho e saí e fui para o quinto andar. Aí sim foi quando eu pude trazer a Hulk para trabalhar com a gente, e no quinto andar eu liderei a frente de Growth B2B do zero. Então, por ser uma empresa majoritariamente B2C, eu entrei lá para estruturar a frente de processos, de CRM, canais de Growth para vendas, principalmente. Já tinha um time de vendas lá construído, dessa vez eu só estava em Growth, não estava em vendas, mas eu acabei fazendo uma parte meio de Sales Ops ali para estruturar bem os processos. E também tive muitos desafios e muitos bons resultados pensando nessa integração entre as áreas. Nesse período eu já dava algumas mentorias de carreira, as pessoas começaram a me procurar e eu comecei a acelerar essa frente de ensinar as pessoas a se venderem mais, a trazerem os conceitos do growth hacking, de gerar resultados para a sua própria carreira, não só para os negócios. Foi assim que o Autogrowth surgiu. A mentoria evoluiu para eu ter outros projetos de empreendedorismo. Eu já vou acabar minha história, porque eu sei que ela tem muitos pedaços. Não, mas tá muito legal. Quando eu entrei para Growth, eu comecei eu mesma a estudar muito para entender o que eu estava fazendo ali, porque eu vim de uma trajetória de marketing multinacional, eu não sabia nada sobre Growth, sobre vendas, sobre B2B. Aí eu entrei no mundo do Growth, entendi que tem muito poucas mulheres, criei o Mulheres de Growth com a minha sócia nesse projeto. Mulheres de Growth é uma comunidade, nasceu num grupo do WhatsApp, virou podcast, virou mentoria, virou um projeto muito maior com imersões, eventos. E também é um dos meus propósitos, de trazer mais mulheres para olhar para a geração de resultado nas empresas, olhando para essa integração marketing e vendas, que é muito o que o Growth faz, né, como guarda-chuva, pensando em todo o processo de aquisição, retenção e engajamento de clientes. E por fim, hoje empreendo na Elephant. A Elephant agora sim é um software que traz a inteligência artificial para a inteligência dentro do processo de geração de receita. Então eu quero agregar valor tanto para a parte de aquisição, quanto para a parte de vendas, quanto inclusive para a CS, porque a gente entende que ali tem um monte de dinheiro, muitas vezes parado, né, muitas oportunidades. A gente é super recente, mas já estamos rodando, já temos clientes, então daqui a pouco eu conto mais sobre essa. Que legal, nossa, excelente, parabéns pela trajetória, né, pela carreira. Então você veio, né, crescendo desde a Fix, começou como publicitária, Fix, quinto andar, e agora empreendendo, liderando essas iniciativas. Achei muito bacana, né, a iniciativa e esse movimento de Mulheres de Growth. Então, galera, se você quer acompanhar, né, Mulheres de Growth, o Autogrowth, a Thaís vai deixar no final aqui os links, né, como acessar e como se conectar. Recomendo demais, tem muito conteúdo bom, muitas dicas, e recomendo muito vocês acompanharem a Thaís. Mas imagino que essa sua trajetória, né, de construir operações de growth, né, e muito no B2B, nessa trajetória você tenha lidado muito com essa questão de ter a integração entre as áreas, né? De construir áreas integradas, modelos integrados. E já entrando no nosso tema, né, na nossa pauta aqui da nossa conversa, a gente poderia falar sobre AI e sobre outros temas, acho que isso tem muito repertório para a gente discutir, mas entrando nessa pauta específica, a gente sabe que quando você tem uma operação integrada, coesa, fluida,
o resultado em termos de growth e receita é muito positivo. Uhum. Né? Existem estatísticas que o resultado pode chegar até 60%, 70% a mais quando você tem esses times funcionando como uma engrenagem. Uhum. Né? Mas na prática, e aí eu quero ouvir um pouco da sua visão, me parece que ainda é um cenário não muito realista para muitas empresas. A gente ainda acaba encontrando, eu converso com muitas empresas, muitos amigos, empresários, executivos, e a gente ainda acaba encontrando áreas que ainda estão separadas, ciladas, fragmentadas. Por mais que exista uma boa intenção, né, num trabalho conjunto, na prática a gente acaba não vendo isso. E eu queria ouvir um pouco a sua opinião. Se isso ainda é um cenário que você vê com uma frequência ainda grande, ou isso tem diminuído? Como é que é a sua visão em cima disso, do contexto atual das empresas, especialmente olhando para o B2B, relacionado à integração entre marketing e vendas? Boa. Eu vou separar minha resposta em tamanhos de empresa, porque eu acho que isso é muito diferente entre um contexto de uma empresa como a Fix, que tinha 70 colaboradores quando estava maior, assim, e uma empresa como Quinto Andar, que é já realmente uma empresa multinacional, inclusive tem operação no México, na América Latina. Então, são contextos muito diferentes que têm questões diferentes e que trazem desafios diferentes pensando nisso. Se a gente está olhando para uma empresa pequena, B2B, que precisa começar a escalar a operação, ou precisa começar a rampar, acelerar o crescimento, eu vejo que o grande desafio é você conseguir ter acesso às informações de uma forma simples. E aí, quando eu falo informações, são informações de todo o seu processo, para você entender onde está o problema. E esse acesso às informações é difícil porque dificilmente você tem uma boa estrutura, um bom stack. Primeiro passo. Né? Muitas vezes a gente entra ali, faz o CRM mais ou menos, não dedica tempo para implementar. Eu agora, construindo uma empresa do zero, de growth, B2B, né, IA, eu preciso ter um processo de vendas muito bem estruturado e mesmo assim eu sei que eu não estou estruturando ele da forma como eu gostaria porque eu não tive tempo. Claro, você precisa começar. Eu preciso começar. Então, tem um desafio aí de começar a estruturar o processo dentro das ferramentas que você vai ter em mãos para que tanto o time de marketing quanto o time de vendas e depois até o time de CS tenham o mesmo acesso às informações. Então, o fato de você não ter esse acesso faz com que a gente tenha muitas dúvidas, e aí as dúvidas geram inseguranças nos líderes, essas inseguranças geram críticas, crises, dilemas, disputas, eventualmente, dentro da empresa. Exemplo, quando eu estava na Fix, eu era, num primeiro momento ali da minha trajetória lá, eu era só líder de marketing e growth, então eu olhava só para a geração de leads e aquisição, conteúdo, canais, toda essa parte de métricas. Por mais que eu tivesse metas de receita, o que já é muito importante, inclusive para uma pequena empresa, né, a gente precisa ter as mesmas metas, eu ainda não conseguia tangibilizar o porquê que vendas não vendia quando não conseguia vender. Então a gente criou lá motivos de perda no CRM, mas poxa, o que tem por trás daquele motivo? O que está acontecendo que eu não estou vendo? E gera uma frustração, ainda mais pensando numa pessoa de marketing que tem um perfil mais de growth, que olha muito mais para geração de receita, geração de resultado. É um desafio, porque como que eu vou saber onde eu tenho que melhorar? Eu posso até melhorar a geração de leads, mas eu não sei o que está acontecendo depois. Então, para mim, o primeiro desafio é acesso à informação. É ter visibilidade aos dados, às informações. Ter visibilidade aos dados, às informações e conseguir ter uma estrutura onde o marketing provenha as informações para vendas, para eles poderem fazer um melhor pitch, para poderem ter materiais melhores e não deixar só no gogó. Muitas vezes a gente esquece de treinar, né, fazer uma boa integração de treinamento entre marketing e vendas no início de uma empresa, ali quando ela está menor. E aí, já pulando para um escopo maior, pensando numa empresa multinacional, ou numa startup unicórnio, que seria o caso do Quinto Andar, eu entrei lá para começar uma operação pequena. Então, a gente ainda estava numa estrutura pequena, mas já tinha, 150 pessoas dentro dessa BU e a gente já estava crescendo, né? Então, pequeno lá dentro é grande. Mas, principalmente nessa minha fase de empreender com a Elephant, que é a startup de IA para marketing e vendas, eu fiz muitas entrevistas, eu entrei em contato com empresas de diversos escopos e tamanhos, eu pude sentir na pele, além da minha comunidade, né, de ter acesso a mulheres que já estão nesse mercado em diferentes empresas. E o grande ponto, quando você está numa empresa maior, é que você tem muito mais áreas envolvidas, não é só marketing e vendas. Você tem a área de aquisição conteúdo, você tem a área de aquisição mídia paga, você tem um monte de estruturas ali dentro da área de marketing que olham para a geração de leads de canais diferentes. Muitas vezes essa área está muito ligada e tem um vínculo grande com a área de pré-vendas, com os SDRs, com a parte de qualificação, mas a meta é MQL, a meta é SQL, a meta não é gerar receita, a meta não é vender. Depois isso passa para a área de vendas, que tem uma estrutura enorme, também com um Sales Ops, um RevOps, e toda uma equipe que olha para essa geração de resultado da conversão, mas que muitas vezes as informações também não se conversam, e é mais difícil porque tem mais gente envolvida.
Então, esses são para mim os principais desafios que a gente tem. Como você flui essas informações diante de várias pessoas e vários líderes diferentes envolvidos. Quanto mais a empresa cresce, tem mais pessoas envolvidas no processo, a ponto de todo mundo conseguir olhar para a mesma coisa. Não é fácil. Não É um fácil. desafio, É um né, desafio. grande, né? E Uhum. dependendo do tamanho da empresa, como você colocou super bem, você tem cenários, contextos e modelos, né, diferentes de se trabalhar. Bom, eu já vou pular, não vou nem seguir o roteiro, que aqui já estão vindo perguntas e temas interessantes para a gente discutir. E eu imagino que quebrar essa barreira, né, e ter uma integração bem definida, bem estruturada entre marketing e vendas não seja fácil, porque você tem diferentes aspectos a serem trabalhados. É o que eu chamo de fundações. Então você tem aspectos como você bem falou, processos, tecnologia, cultura, estrutura, metas, objetivos, comunicação, recompensas, incentivos, ou seja, é um cardápio muito grande a ser trabalhado. No final do dia, assim, o objetivo é vender mais, mas a gente precisa ir resolvendo ou equalizando essas questões. Existe uma forma, existe uma receita, um script, por onde começar? Eu sei que tem modelos diferentes, grande, pequena, média empresa, mas para quem está ouvindo e tem esse desafio, tem esse dilema, por onde começa? Eu vou dar várias vertentes, porque tem muitos públicos envolvidos nessa história, mas se você for um head de marketing, de growth, e você precisar estreitar suas relações com vendas, a minha recomendação do por onde começa, aí eu vou entrar um pouco mais na parte psicológica da coisa, do meu lado mentora, é você entender realmente o que está tirando o sono da outra área. Então, se eu sou de marketing, se eu sou de growth, eu vou falar com o head de vendas e a gente não está se entendendo, tem alguma coisa no meio do caminho, porque ambos querem gerar resultado para a empresa. Ambos têm a mesma, por mais que não seja a mesma meta prática da remuneração variável, ambos têm a mesma visão, estão na mesma empresa, têm o mesmo produto para vender. O que tira o sono da outra área? Então, se você tivesse, tipo assim, essa é uma pergunta muito fácil de fazer, para você se fazer e até para fazer para outra área. Quando você começa a entender as dores da outra área, você começa a perceber que realmente existe uma falta de visão junta, de visão conjunta entre elas. Exemplo, eu falo com, hoje em dia, muita gente que quer melhorar esses processos, desde a parte de aquisição até a parte da conversão e um pouco ali até da parte de CS. A primeira dor é a captação de leads, a atração dos leads, a prospecção. Poxa, se não está vindo os bons leads para vendas naturalmente fica frustrado porque não consegue vender, não tem remuneração variável, aí pega uma parte emocional da pessoa. Pô, eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho, eu fico mais insegura. Entra toda uma questão aí psicológica que eu vou só pincelar porque eu acho que ela é importante. Por outro lado, se vendas está olhando, poxa, meus leads não estão funcionando, vai cobrar o marketing ou growth, a área de aquisição que seja, e essa área vai dizer, poxa, mas eu estou fazendo meu trabalho, por que vocês não conseguem vender para os leads que a gente já está gerando? E aí eu vejo que, nesse caso, o básico bem feito são boas conversas para você entender o que o cliente está falando durante as reuniões, o lead ali que você já tem na base, está falando durante as reuniões que ele não quer. O que ele gosta do produto? Quem são os seus principais clientes e por que eles compraram de você? Cada um tem que começar a entender aonde tem um problema, aonde está o problema principal. Então, claro, eu vejo um valor enorme em processos. Eu acho que precisa ter uma ferramenta, se puder ser a mesma ferramenta para marketing, venda, CS, melhor. Melhor. Senão vamos depender de algum Excel da vida, vida, né? Tem integrações que vão quebrar e aí vai ser um perrengue. Mas mesmo assim, se você consegue entender mais o que o cliente está falando, porque no fim das contas a gente esquece que o cliente, o lead, ele está no centro de tudo. E ele vai dificultar o trabalho de growth se a gente não tiver com uma boa oferta, uma boa comunicação, ele vai dificultar o trabalho de venda se o produto não estiver assertivo, se o discurso não estiver assertivo, ou se o momento do cliente não estiver assertivo. Então, para mim, o básico é esse. Independente do tamanho da empresa, você entender qual que é a proposta de valor do seu produto, para quem que você quer entregar esse valor, por que o seu cliente compraria, em qual momento, é realmente todo mundo ter acesso a essas informações. E eu falo que isso é básico, mas não é óbvio, porque muitas vezes você fala com equipes de vendas que tem ali o pitch na cabeça, que tem a argumentação, a lábia, mas esquecem de entender o momento do cliente, o que ele precisa, se ele é o perfil certo. Porque se ele for o perfil certo, a tendência é ele comprar. E aí eu vou até falar por experiência própria. Eu tô empreendendo com uma startup tem poucos meses e a gente já tem clientes, porque eu entendi qual é o perfil do cliente que vai comprar o que eu tenho a oferecer hoje. Não que eu vou oferecer no futuro. Não que eu vou oferecer em outro momento. Então, assim, de novo, processos, mas tem uma questão de relacionamento, de você realmente se interessar e se importar com a outra parte, importar o que tira o sono dela. Porque, com certeza, isso vai gerar uma conversa melhor.
Você tem acesso aos mesmos dados, e aí tem formas mais difíceis, tem formas mais fáceis de fazer isso. Inclusive, o que eu estou empreendendo hoje, a Elephant, é para facilitar esse acesso aos dados. Mas também tem uma questão de você entender o seu cliente, quem ele é, o que ele está falando, que produto que você tem para vender e para quem que você quer vender. Eu sei que parece simples, eu sei que tem muitas outras camadas de complexidade, mas eu começaria por aí. Perfeito, perfeito. Adorei. Acho que você simplificou bem, né? Ou seja, primeiro, entender o outro lado, né? Fazer um mapeamento de dores, necessidades, dilemas, problemas que eu, na cadeira de marketing ou no chapéu de marketing, tenho que saber, que a minha equipe de vendas tem, né? E vice-versa, eventualmente, o time de vendas, né, poder ter esse entendimento de quais são os desafios de marketing, quais são os dilemas. Tem diversos desafios, tanto de marketing quanto de vendas, né? Sob o ponto de vista de marketing, um dos grandes desafios sem dúvida, a qualidade desse lead. E a Thaís trouxe aqui um insight muito bacana. Poxa, a gente está discutindo aqui sobre questões da porta para dentro, processos, tecnologias, dados, mas a gente precisa colocar o cliente no centro, colocar o lead no centro, para entender a jornada, o comportamento, o momento, desafio, se tem fit, se não tem fit. Então, esse insight é maravilhoso, adorei. A gente, sim, precisa resolver os nossos problemas de casa, mas colocando o cliente no meio, né? Então, voltando, existem dilemas de marketing, como a qualidade do lead, o custo de aquisição desse lead e outras situações, como também existem dilemas do time de vendas, como bem a Thaís comentou. O time de vendas tem que bater meta e precisa de lead qualificado, ele vai prospectar, quanto custa prospectar, mas ele está esperando os leads chegarem de marketing, quando chega, esses leads muitas vezes não estão qualificados ou prontos para comprar, aí você prioriza o seu lead que você está prospectando, deixa o lead de marketing para trabalhar um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, aí perdeu o time. Então, é isso. Vamos começar mapeando esse cenário, entendendo as dores dos dois lados. Eu queria dar um exemplo, até abrir um parênteses aqui. Quando a gente começa a empreender, a gente desenvolve um produto que a gente entende que resolve dores. Então, quando a empresa começa do zero, ela cria um produto pensando em resolver um problema, naturalmente. A partir do momento que você faz entrevista, que você entende como você resolve aquele problema, que você monta um produto e você começa a escalar a operação, às vezes a gente esquece de ver que dor que o produto resolve. Então, tem uma responsabilidade do produto também muito importante. O produto precisa, sim, ser bom, atender a dor que ele se propõe a resolver. E muitas vezes o time de vendas, ou mesmo o time de marketing, as pessoas novas que vão entrando na empresa, esquecem de usar o produto. Elas esquecem de testar e entender o que ele oferece, como ele funciona. A gente fica acostumado a fazer a demo, mas e na prática? Como que ele funciona? Quais as dores, as dúvidas, os desafios? Eu tenho um cliente, inclusive na mentoria, que eu não vou citar nomes, empresas, mas acho que é um caso legal, que ele tem um produto muito bom. É um produto que vende para B2B Enterprise, ou seja, as maiores empresas deveriam contratar aquele produto. E eles estão entrando agora no mercado, é super inicial o processo aqui dentro. Só que ele já tem clientes enormes, empresas super renomadas. Ele conseguiu o primeiro cliente, tipo, uma das startups mais hypadas do Brasil, assim. Como que ele fez isso? Foi fácil entrar? Não, porque eles não tinham nome, não eram conhecidos. Mas o que ele fez? Ele entendeu exatamente a dor que o produto resolve. Ele começou a acompanhar e prospectar o tal do cliente grande ali, da empresa que ele conseguiu vender. E ele fez, se não me engano, 41 touchpoints com aquele cliente. Falou com todas as pessoas que tinham algum tipo de influência em relação com aquela dor e com aquela área que ele resolve. E ele começou a perceber que, poxa, se eu entender exatamente como aquele cliente vai ver valor em mim, ele fez uma demo, gravou um vídeo, exatamente dizendo, olha, eu sei que vocês são assim, eu sei que vocês funcionam assim, esse é meu produto, ele resolve isso, eu sei que vocês têm esse problema. Mandou pelo LinkedIn, aí pro Red lá, e o cara já estava ignorando ele há meses, quando bateu o olho no vídeo, conseguiu uma reunião. Então, entra uma questão de você realmente entender o seu cliente. E assim você faz uma venda incrível de muitos milhões no ano para uma grande empresa, ter um carimbo ali de um logo incrível para um produto novo no Brasil. Por conta, óbvio, da insistência, mas não é só insistência. Não é só prospecção ativa, não é só outbound. É você realmente colocar a mensagem certa no timing certo para o cliente certo. E provar valor. E provar valor. Você resolve o problema. Exatamente. Baita case, adorei, muito legal, muito legal. 41 touchpoints. E eu diria mais, no B2B, em média, vendas complexas, ciclo longos, tickets altos, muitas vezes você envolve 8, 9, 10 interlocutores diferentes. Exato. Num processo, com dezenas de touchpoints. E é isso, né? Se você está focado em resolver o problema, em mostrar o valor, e não só em apresentar ou falar o produto, né, faz muita diferença. E aí,
eu trago de novo a questão de marketing e vendas. Essa é uma batalha que, na minha opinião pessoal, não é só de vendas. Né? Marketing precisa estar junto nesses negócios. Eu preciso, do lado de marketing, entender que existem clientes grandes e potenciais que o time de vendas está trabalhando, e eu preciso dar suporte, apoio, ferramenta, informação, dado para que o time de vendas possa trabalhar. Faz sentido? Com certeza, com certeza. E aí, também tem uma outra camada de complexidade que é você entender qual é o processo comercial que você tem. Justamente, vendas complexas exigem um processo mais longo, exigem mais touchpoints. Então, o que você vai falar em cada touchpoint? Para quem? E aí entra aí eu nem sei se a gente tem que falar de ABM aqui, mas entra toda uma outra camada de complexidade que tem um papel de marketing e growth ainda mais importante, porque até dando um contexto, não sei quanto que o público conhece de ABM, mas ABM basicamente é você estruturar um processo de vendas para contas-alvo que você quer conquistar, que são contas grandes, são contas complexas, são vendas difíceis, e que você começa a impactar e gerar um nível ali de conhecimento e influência em todos os touchpoints dentro da empresa, desde o influenciador, do analista, do coordenador, do gerente, do diretor, daquela área que você vai impactar, para você começar a gerar um interesse. E aí você vai ter suas contas-alvo, mais do que você abrir o funil, né, o funil amplo em cima e fechado embaixo, você abre um funil pequeno em cima, com poucas contas, muito esforço para fechar aquelas contas, e aí o trabalho de marketing de comunicação é essencial. Uma das dores que eu vejo acontecendo muitas vezes é que às vezes as empresas dividem marketing de growth, de aquisição. E quando você fala de B2B, tem uma parte de marca, de relações públicas, de fala, de stickers, de reputação. Autoridade. Né? Autoridade que você precisa construir. Então não dá para você separar o growth de vendas do marketing. Todo mundo tem que estar olhando para a mesma coisa, porque no fim das contas é a voz da marca que vai chegar até o seu cliente, de diversas formas diferentes. Muito sentido, faz muito sentido. E é isso, acho que são modelos de vendas diferentes, né? Desde do ABM, do Field Sales, do Inbound, da venda ciclo curto, SaaS, né? Mas em todos os modelos você tem uma participação direta do marketing, seja mais intensiva no caso do ABM, e aí estamos falando de comunicação marco, até menos intensivo, ou mais área de produtos, como da PLG, então muito, muito bacana. E Thaís, o nosso propósito aqui no Hulk Talks é trazer prática e simplificar, né, para a nossa audiência. Me dá um exemplo de um processo bem simples de integração de marketing e vendas que as empresas poderiam começar a desenhar amanhã ou implementar hoje. Você consegue trazer alguma dica prática de processo? Olha, poxa, defina o ciclo de vida do seu cliente, comum, para que todo mundo olhe para o mesmo ciclo de vida. Às vezes você tem o marketing está olhando para um determinado ciclo de vida, vendas outro, e as coisas geram conflitos. Tem alguma dica prática de processo que a gente possa implementar, desenhar, começar a trabalhar hoje mesmo, amanhã? Pode fazer jabá? Super! Bom, então eu vou fazer meu jabá agora. E aí, justificando o porquê disso. A minha grande dor era não ter acesso às informações, tanto na Fix quanto no quinto andar. Eu queria saber o que o cliente estava falando e eu não sabia. E para mim aquilo era essencial para eu colocar tanto no meu conteúdo, na minha captação de leads, em todas as minhas campanhas, até nos meus posts como influenciadora corporativa da empresa, porque eu já estava em cargos que eu poderia falar e atrair pela minha imagem, pelo meu nome. E quando eu empreendi com a Elephant agora, né, que é essa minha nova empresa, a gente entendeu que a inteligência artificial pode ajudar muito a otimizar esses processos. E quando eu olho para toda uma jornada de um lead até ele virar cliente ou até ele ser perdido e voltar para o topo do funil para ser enriquecido, qual que é a melhor informação que eu tenho para tratar aquele lead de forma personalizada? O que ele está falando. Se eu conseguir falar com ele, seja no WhatsApp, se eu conseguir falar com ele numa reunião, o que ele falou ali é ouro pra gente, para eu conseguir fazer uma comunicação super personalizada e simples, que vai realmente resolver a dor dele, ou mesmo para eu, como marketing, como growth, aprender o que não está dando certo. Aprender por que ele não está convertendo. O que a gente criou na Elephant? A Elephant é uma inteligência artificial que consegue ouvir as reuniões de vendas, ela consegue já integrar essas reuniões dentro do CRM de uma forma estruturada, a ponto das informações que foram faladas ali serem muito fáceis de ser consumidas. Seja para um vendedor parar de perder tempo fazendo anotação, porque isso a gente eliminou 100% da vida dele, ele não tem que anotar mais nada. Seja para ele ver as tarefas que ele tem que fazer, acelerar o follow-up. Seja para o time de marketing, de growth, conseguir consumir esses dados de informações de reuniões em massa para gerar insights sobre os porquês do processo funcionar ou não funcionar. Então, a gente consegue gerar esses resumos, integrar essas informações no CRM, triar essas informações e processar essas informações para que a gente gere insights para todas as áreas.
Você me perguntou uma solução simples, eu vejo que isso é tão simples quanto você plugar ela no seu processo, e aí a gente consegue justificar os motivos de perda. Perdeu por não ter interesse, não é prioridade do cliente. Por quê? Porque ele falou Y, Z, enfim, ele deu ali o contexto dele. Então, essa visão de disseminar as informações, a gente entendeu que a inteligência artificial facilita muito. Todas as informações que você tem no seu CRM já são ouro ali, mas são difíceis de consumir, porque são muito mais métricas quantitativas do que qualitativas. A gente coloca uma camada de informação quali, informação desestruturada, né, de conversas, de reuniões, de mensagens, processa e gera insights para todo mundo. Então, essa é a minha forma até de contribuir para que essa integração de marketing e vendas facilite muito. Super, vai ajudar muito as empresas. Gente, eu estou testando essa ferramenta, e é incrível. É exatamente como a Thaís descreveu. Participo de uma reunião, faço uma call, essa call é gravada, depois é compartilhada comigo já no CRM, totalmente estruturado, organizado, e fica disponível para todo mundo que está no processo, né? E isso realmente traz muita vantagem, não preciso ficar anotando, registrando, lembrando, ou seja, a ferramenta faz o trabalho, né? Então, adorei a dica. Então, para quem quer começar hoje mesmo, utilize a Elephant, já está integrada com a HubSpot, muito simples, muito fácil. No final, a Thaís vai deixar aqui uma dica e um caminho para quem quiser testar rapidamente a Elephant, certo? Com certeza, é isso aí. Muito bom. Thaís, poxa, trabalhamos, começamos a ter um processo mais fluido, conseguimos olhar os dados, temos as informações, as áreas estão, né, já bem organizadas. Como medir o sucesso? Existe um caminho para saber, olha, poxa, a gente está indo no caminho certo, esse processo de integração está gerando resultados, a gente está vendo, está tendo mais visibilidade, está trazendo retorno. Como medir o sucesso deste processo, de integração entre marketing e vendas? Assim, o básico é você ter as mesmas metas, ou pelo menos metas semelhantes. Se o caso da empresa, de quem está ouvindo aqui, tem metas diferentes para marketing e vendas, tipo marketing ou growth vai até MQL, vai até SQL, vendas vai até a conversão, CS vai até o atendimento, retenção, upsell, enfim. Tem um conceito no Growth Hacking que eu gosto muito pelo conceito, não tanto na prática para implementar, mas conceitualmente é muito legal e dá para implementar nas empresas de forma a ter um mesmo ideal para todo mundo, que é a North Star Metric, ou seja, a métrica única que todo mundo enxerga que gera valor para o negócio, que prova que o cliente está percebendo a proposta de valor da empresa, de forma a ele gostar, comprar e ficar retido naquele negócio. Porque muitas vezes a gente olha para a métrica de receita ou métrica de conversão. E a conversão é ótima, mas se você não tiver depois um bom acompanhamento, seu cliente pode sair e você nem percebe que você está tendo um churn alto demais a ponto de gerar um problema de eficiência. Se todo mundo consegue perceber qual que é a métrica que mostra que o seu novo cliente está usando o seu produto, está gostando, e todo mundo consegue ter aquilo de fácil acesso, visível. Então, por exemplo, se eu tenho um SaaS, eu quero ver se os meus novos clientes, sei lá, nos primeiros 3 meses estão usando. Todos os usuários deveriam estar usando aquele produto uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia, depende do modelo de negócio. Se eu tenho uma consultoria, eu tenho que ver qual é o nível de engajamento e satisfação daquele cliente com a minha consultoria. Então, de novo, eu coloco o cliente no centro nesse caso, para a gente ver se está funcionando. Óbvio, você vai ter as suas metas, você vai ter as metas de conversão e receita, e essas métricas precisam ser acompanhadas semanalmente nos rituais, precisa ter um acesso fácil a elas. Mas eu gosto de colocar uma camada de entender se os clientes estão felizes. Seja NPS, mas eu acho que NPS é a métrica um pouco mais espaçada, né? Geralmente a gente mede a cada 90 dias. Eu gosto de ver métricas de uso ou métricas de engajamento, de touch points. E aí, por isso que é tão importante envolver CS também. Porque se eu estou gerando uma conversão em vendas, passo a bola para CS e depois nunca mais olho para aquele cliente, pode ser que a minha venda não tenha sido de qualidade. Pode ser que a gente não tenha clientes felizes o suficiente para recomendarem. E aí, a gente volta para o começo, que captar leads é muito difícil. Quanto mais clientes felizes, mais indicação eu tenho. Claro. O melhor canal de aquisição do mundo é a indicação. E mais barato. Mais barato. Então, realmente, eu vou sempre bater na tecla de botar o cliente no centro, entender se ele está feliz, entender se ele gosta, construir métricas que tangibilizem se ele está feliz, a ponto de você entender quanto que isso pode reverberar para o topo do funil. E todo mundo tem isso na cabeça. Todo mundo vai ter suas próprias metas, mas todo mundo tem que ter isso na cabeça. Adorei. Incrível. Gente, olha que legal, né? O melhor canal e o mais barato canal de aquisição de novos clientes da sua empresa, sem dúvida alguma, é a própria base de clientes. Agora, uma reflexão. O quanto a gente está trabalhando bem a nossa base de
clientes, né, trabalhando com estratégias, planejamento, com CS, com métricas alinhadas, né, com feedback contínuo, seja na questão de uso, como bem a Thaís comentou, ou de feedback, de satisfação. Então, gente, faça uma reflexão, né, e realmente priorize o trabalho com a base. Isso faz muita diferença, independente, né, do momento que você está aí da sua empresa, do seu negócio, se é uma pequena, média, grande empresa. Então, dá muito foco no encantamento, na satisfação da base, pode trazer um resultado incrível que vai impactar em toda a máquina, né, em toda a organização. Muito legal, Thaís. E você falou, né, da sua startup, da ferramenta de inteligência artificial. Eu queria voltar nesse tema. Qual o papel da tecnologia neste processo? Né? É altamente crítico, é necessário, dá para começar mais ou menos. A gente vê ainda muitas empresas usando ferramentas separadas, então marketing usa uma ferramenta, o time de SDR usa outra ferramenta, o time de vendas outra, o time de CS outra. E, bom, a média, né, das empresas, sei lá, 12, 15 ferramentas. Qual o papel da tecnologia? Dá para construir um modelo que gere receita, gera resultado e growth no final do dia com esse stack fragmentado ou não? Eu preciso trabalhar numa visão de ter algo mais consolidado, mais único, uma base única, uma ferramenta única que atenda todas as áreas. Fala um pouco sobre o papel da tecnologia. Boa. Eu vou trazer alguns dados aqui. Então, saiu recente um relatório até do HubSpot, se não me engano, que fala que a gente tem, em média, 10 ferramentas para conseguir vender e 10 touchpoints e áreas internas da empresa com quem o vendedor precisa falar para conseguir fazer a venda. Então, tem o financeiro, tem o marketing, tem o CS, tem a passagem de bastão, tem o SDR, tem um monte de gente ali envolvida. Saiu outro dado da Leadster, que se a gente for acumular os dados dos últimos 2 anos, a taxa de conversão média de vendas B2B no Brasil caiu 31% nos últimos 2 anos. Então, está cada vez mais difícil vender. E tem cada vez mais ferramenta nova no mercado. Então, a gente precisa, como empresas responsáveis ali por construir bons processos e por implementar boas estruturas, a gente precisa ser responsável pelas tecnologias que a gente vai trazer. Porque tecnologia tem de monte. O que mais tem é SaaS, o que mais tem é software, o que mais tem é CRM. Então, assim, eu acho que e no Brasil, a gente está começando a olhar para esse stack de uma forma mais inteligente, mais robusta do que no mercado internacional. Se a gente for olhar nos Estados Unidos, existe uma categoria já muito consolidada de empresas que olham para a inteligência de receita, que é o Revenue Intelligence. Então, tem empresas que só fazem isso, que já são unicórnios, ou já são empresas de capital aberto, já têm anos no mercado. Inclusive, atendem empresas grandes que olham para vendas como HubSpot, como Salesforce, são clientes dessas empresas. E que no Brasil a gente não está olhando tanto para isso. A gente não tem empresas que fazem essa inteligência de receita de uma forma tão estratégica e estruturada, ainda mais agora com inteligência artificial, assim como a gente tem no mercado americano. Então esse já é um primeiro ponto de atenção de que, poxa, agora a gente tem uma oportunidade de melhorar os nossos processos. Tem ferramentas nacionais nascendo, assim como a minha, que estão muito mais acessíveis do que uma ferramenta gringa, que vai ser difícil de implementar, e que podem te ajudar se você já tem um stack meio bagunçado. Se você já tem muitas ferramentas ali integradas, ter pelo menos uma ferramenta que seja integrada em todas vai te ajudar. Então, claro, tem um custo de mudança. Se você tem um stack enorme, se você quer um puxadinho, você bota uma ferramenta que olha todas. Agora, eu realmente acredito que existe, sim, uma necessidade das empresas pararem um período e fazerem uma boa estruturação de processo. Então, se tem uma ferramenta única que vai olhar de ponta a ponta, é o melhor cenário. Se você não tem ainda, você deveria estar pensando em ter. E aí sim, tem o custo da troca, tem o custo da mudança, mudar de CRM é muito difícil, mas eu veria que o primeiro passo é você ter um bom CRM. O CRM sozinho não vai resolver os problemas, ele vai ajudar você a ter todo o processo estruturado dentro de um lugar, mas eu recomendo olhar para a otimização de processos para as pessoas mesmo, para o time. Então, por exemplo, se o vendedor perde metade do dia dele fazendo follow-up, gravando reunião, né, escrevendo, fazendo anotação, se o time de marketing perde metade do dia montando planilha para ver dado, você tem um problema de tempo. Tem algo errado. Né? Então, olhar primeiro para como você organiza tudo e tenta centralizar tudo num lugar só. E a tecnologia já existe há anos para isso. Há muito tempo a gente já consegue fazer isso no HubSpot, por exemplo. Mas também olhar para outras ferramentas que estão nascendo agora, que a gente já está um pouco atrás, mas estão nascendo agora, que bom. Para começar a olhar para esse processo de uma forma mais inteligente. E a inteligência artificial está aí para isso. De verdade, ela ajuda em todas as pontas de uma forma incrível, então a gente tem que ser muito aberto a querer usar.
Não, maravilha, não, excelente, adorei, acho que faz muito sentido o que você falou. E é isso, posso começar de uma maneira simples, plugando uma ferramenta dentro do stack que eu já tenho, Exato. sem causar grandes mudanças, aí tem o custo da mudança que você bem comentou, mas eu acho que esse caminho é inevitável em algum momento das empresas. Esse custo da mudança vai chegar. Se você quer escalar Exatamente. com um custo menor, mais otimizado, né, produtivo, escalável, não tem jeito. É isso que você falou, ou seja, no marketing tem uma pessoa montando planilha e integrando dados. É meio, né, não faz muito sentido mais, né, ter esse tipo de cenário. E eu sou muito adepta a pegar especialistas. Tipo vocês, no Quinto Andar a gente trouxe vocês porque eu falei, eu não vou conseguir resolver esse problema rápido. Tem um monte de trabalho. Um time para trabalhar, pessoas? Né? Exato, tem um monte de trabalho operacional, de legado que precisa ser feito e que se você botar um analista ali dentro vai sair muito caro. Então, assim, eu acredito muito no trabalho de bons especialistas nisso, como vocês, enfim, que possam agregar valor para as empresas. Você vai ter um custo ali naquele momento, mas isso se paga no médio prazo. Né? Traz conhecimento e celeridade. Muito bom. Que conversa bacana, hein? Que conversa bacana. Anotei muita muito coisa, legal. Muitos insights, muito trabalho, né, para as empresas que querem avançar, né, nessa questão da integração em marketing e vendas. Mas antes de fechar a nossa conversa, eu tenho uma pergunta pegadinha também. Tá? Não está no roteiro que é o seguinte. Não tem jeito. Eu sou um cara de marketing, eu tenho a meta de muitas vezes a meta de entregar leads. E o cara de vendas tem que bater a meta do mês. Hoje está no meio do mês, eu tenho que entregar a meta. No próximo mês eu tenho outra meta. Como gerar esse senso de relevância e de urgência nas empresas para que se trabalhe um processo integrado entre marketing e vendas? Né? Já que eu estou com o incentivo de entregar lead e o cara de vendas tem a meta de gerar receita, bater, né, lá o fechamento do mês. Como é que eu paro essas duas áreas? Cara, a gente precisa sentar e integrar. É o que tem que vir top-down, lá de cima, é o CEO, é o presidente, é o founder que fala, gente, sentem, né, e se organizem, e se ajudem, se integrem, ou é algo que os heads das áreas podem puxar. Como é que a gente consegue vencer esse desafio do dia a dia? Porque as nossas agendas são cheias, a gente tem muita coisa para levar. Vou para aquela reunião para falar de integração com marketing, sabe? Não sei se isso é um cenário que acontece, imagino que sim, mas como é que a gente vence essa barreira? Eu vou dar minha opinião sincera. Vou dar minha opinião sincera. Eu acho que sim, precisa de um top-down eventualmente. Porque você pode sim ter os seus líderes ali, os seus heads, com uma boa vontade incrível de fazer a integração. Mas se a meta do variável dele está diferente da meta do variável de vendas, não tem milagre. Claro. Eu vou usar o meu tempo para minha meta. Exato. Isso impacta no seu bolso, na sua pessoa física. Não só na sua PJ, não só na empresa onde você trabalha. Então, assim, se as metas estão desalinhadas, dificilmente você vai ter a mesma motivação emocional de cada uma das pessoas. Por mais boa vontade que tenha. Irracional que é o bolso. Irracional que é o bolso, exato. Então, assim, eu acho que sim precisa vir da liderança, da alta liderança da empresa, se for uma empresa maior, pelo menos da diretoria, mas, assim, eu tenho falado com empresas de mais de 1.000 funcionários que isso tá no C-level, isso tá no founder ainda. Porque precisa existir essa integração, porque, querendo ou não, a empresa só cresce se gerar receita. Então, é a essência do negócio. Se você não tem uma boa operação bem azeitada, você não cresce. E aí, as dores pro founder são muito maiores. Então, eu ainda acredito, sim, que precisa ter a interferência de um fundador, de um líder, de um diretor nesse processo. Mas eu acredito que tem que ser cautelosa. Não dá pra vir um top-down do como fazer, e sim do que fazer. O que fazer é você alinhar as metas, porque é isso que no fim do dia vai mexer no ponteiro. Você colocar essas pessoas para conversar e você cobrar os resultados, você cobrar os reportes, você cobrar a evolução desse processo, dessa integração. Como fazer tem que estar nessas pessoas que estão ali embaixo na operação. Não dá para o founder querer dizer como fazer, porque dificilmente ele vai ter tempo de pensar, entender. Claro. Não é papel dele. Claro. Mas eu acredito sim que o incentivo precisa vir de si. Concordo muito com você. O driver estratégico vem de si. Isso, as coisas não acontecem. Não, muito bem. Thaís, muito obrigado. Queria agradecer aí o seu tempo nessa conversa aqui com a gente. Foi muito boa mesmo. Assim, tem diferentes tópicos que a gente podia se aprofundar um pouco mais, discutir um pouco mais, mas eu adorei, eu acho que trouxe muitos insights, muitas dicas, né, em relação a esse tema.
Espero que você tenha gostado também, né, dessa nossa conversa. Se você tem esse desafio, né, tem esse dilema de trabalhar uma operação de growth com toda essa engrenagem, né, integrada entre marketing e vendas, eu espero que esse conteúdo tenha gerado muitas dicas, insights para vocês. Mas eu queria mais uma vez te agradecer. Queria também deixar agora aberto para você passar uma mensagem final, falar do AutoGrowth mais uma vez, do projeto, né, da comunidade de mulheres de growth, falar da sua startup. Então, eu queria deixar esse espaço final mais uma vez para você, né, passar essa mensagem e também falar os seus canais de contato. Quem quiser falar com a Thaís, quem quiser testar a ferramenta, quem quiser entrar na Mulheres de Growth, no AutoGrowth, enfim, esse espaço é seu. Ótimo. Tesouro, foi um prazer falar com você. Eu sempre adoro aprender com você. Eu brinco que lá atrás, quando eu fui colocar os processos na Fix, a gente não tinha como contratar a Hulk, mas eu contratei indiretamente pelo YouTube, porque você tá lá e você ajudou pra caramba desde o início. E aproveitando isso, eu sou muito fã de conteúdo, assim. Eu realmente gosto muito de tanto produzir conteúdo quanto consumir bons conteúdos sobre isso. Eu acho que tem um monte de informação disponível pra gente aprender. É o nosso propósito, né? Compartilhar. Exatamente. Então, assim, não é falta de saber o que fazer. É falta de prioridade, geralmente, quando as empresas não implementam. Porque tem conteúdo disponível de monte. Como as pessoas me acionam, o que eu tenho a oferecer. Então, eu tenho uma newsletter. Eu tenho uma newsletter que chama AutoGrowth. Ela pode ser acessada no meu site, autogrowth.com.br. Dentro do AutoGrowth também sou mentora, tenho um programa de mentoria que traz o Growth Hacking aplicado à carreira, para quem quer se desenvolver, quem quer acelerar resultados profissionalmente, né, mas aí para pessoa física mesmo. O Mulheres de Growth é uma comunidade fechada, tem um processo seletivo para entrar, são mulheres executivas ali de coordenação, gerência, planos, líderes, são as pessoas que a gente traz para dentro, mas a gente tem nosso podcast, Mulheres de Growth, Spotify e YouTube disponível, a gente tem nossos eventos, happy hours abertos para todo mundo. Então, a cada 2 meses, a gente vai ter um agora dia 19 de junho, depois, próximo semestre também. A gente vai fazer uma imersão para mulheres líderes, falando de temas super diferenciados do que a gente já vê no mercado. Então, eu vou falar sobre negociação, sobre dinheiro, sobre carreira executiva, sobre empreendedorismo, projetos paralelos, imagem, autoridade. A gente vai falar sobre o que ninguém fala. Vai ser nos dias 7 e 8 de setembro, então tô dando um spoiler. E, por fim, eu quero falar realmente que a Elephant é uma startup muito nova, mas que já está gerando ótimos resultados para os nossos clientes. O site é elephant.ai, é tipo elephant só que sem t.ai. É uma inteligência artificial que realmente ajuda a resolver um pouco das dores que a gente conversou aqui, né? Então, tirar o trabalho operacional de vendas, gerar inteligência para a gestão, gerar inteligência sobre o cliente para o time de growth, para o time de marketing, melhorar a comunicação e fazer uma aquisição mais assertiva. Então, realmente, eu estou 100% dedicada a gerar valor por meio dessas minhas empreitadas. E eu estou muito feliz de estar aqui também e poder divulgar, abrir o espaço. Imagina a sua agenda, como deve ser, com tantas iniciativas ao mesmo tempo. Obrigado mais uma vez. Galera, todas essas iniciativas, nós vamos deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Peço também para você curtir o nosso canal, assinar o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, né? Quanto mais pessoas compartilharem, interagirem, mais pessoas serão impactadas por esse conteúdo que é produzido de muita boa qualidade, muito conteúdo muito relevante, né, para a nossa audiência. E é isso, gente. Essa foi a nossa conversa com a Thaís. Falamos sobre integração de marketing e vendas orientada a growth, orientada ao crescimento, tá certo? Espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo episódio, tá certo? Até mais!